Olá, bem-vindos ao segmento do canal em que nós conversamos sobre literatura, o Literalmente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre A Colina Escarlate, tanto o filme de 2015 quanto o livro da Nancy Holder, também de 2015. O interessante é que a maioria dos trabalhos, dos livros que são feitos posteriormente a um filme, que são encomendados pelos estúdios, são trabalhos muito fracos, são trabalhos feitos com pressa, com o ímpeto de monetizar um filme que deu sucesso. Então esses estúdios encomendam livros para vender também, para monetizar nisso também. Contudo, essa é uma nobre exceção. O livro é muito bom, o ritmo é muito bom, vale a pena ser lido por si só, independentemente do filme, mas também é um livro de acompanhamento do filme. Então, se você vê o filme, se você gostar do filme, pode ler o livro que você vai ficar muito satisfeito também. Bom, então vamos começar com o livro. Vou tentar dar o máximo da história sem spoilers. Nós começamos o enredo em Nova York em 1901, que é o ano que a Rainha Vitória morreu. Então nós estamos ali no período vitoriano. E a nossa personagem principal é a Edith Cushing. Ela é órfã de mãe quando ela era pequena, a mãe dela faleceu. E ela é muito marcada por um episódio que aconteceu na infância dela, que é que ela acredita ter visto o espírito da mãe dela, o fantasma da mãe dela, poucos dias depois do falecimento dela, alertando que ela deveria ter cuidado com a colina escarlate. Só que ela não sabe o que é essa colina escarlate, isso nunca fez sentido para ela, mas esse episódio marcou muito ela. E ela foi criada pelo pai dela apenas, o Carter Cushing, que ele é um magnata da indústria americana, um pioneiro. Ele criou a própria fortuna, ele começou do zero e se tornou um magnata do jeito que ele é. Ele criou essa filha de uma forma muito super protegida e pensando nisso dá até para a gente entender algumas decisões que ela toma no decorrer da história, né? Que às vezes não são as decisões mais sensatas, mas em todos os momentos ela demonstra muita coragem, muita força, muita determinação. Muito embora talvez ela tome algumas decisões que sejam compreensíveis, dado ao fato dela ser uma moça ainda muito super protegida, né? Que nunca teve muito contato com o mundo. Ela conhece o Thomas Sharp, Sir Thomas Sharp, que é um aristocrata britânico, um baronete. Ele vai para os Estados Unidos com a irmã dele, a Lucille. Ele vai lá buscar financiamento porque ele quer desenvolver uma máquina de extração de argila e com isso salvar a casa ancestral da família dele, que é Allerdale Hall. Essa casa lembra muito A Queda da Casa de Usher, que é aquele conto do Edgar Allan Poe, e é uma referência bastante interessante. A Edith, ela se apaixona pelo Thomas Sharp e o pai dela, desde o início, não gosta dele de jeito nenhum. Ele sente que tem alguma coisa nele que é estranha, assim. E o contraponto da história é o Alan, que é o amigo de infância da Edith. Ele é um médico, ele é muito bom, muito corajoso e ele é muito apaixonado por ela, mas ela não percebe, não associa e nem se importa com isso. E uma coisa importante de saber da Ida é que ela adora literatura gótica e quando a gente conhece ela no livro, ela está trabalhando num texto, num livro, em que você tem fantasmas também, muito embora ela diga que os fantasmas na história dela sejam uma metáfora. O livro ele é muito competente e ele tem valor em si mesmo, muito embora, como eu já disse, ele foi feito para ser um livro de acompanhamento do filme, né? Então quem viu o filme busca o livro e o inverso também pode ocorrer.
Uma coisa bastante interessante que eu achei no livro foi a escolha de uso de narração em ponto de vista. A autora vai alternando entre os personagens e a gente fica sabendo mesmo tanto que aqueles personagens sabem. Inclusive tem um ponto de vista de uma assombração num dado momento, foi uma escolha interessante, porque a escritora ela tinha que ser criativa para ela conseguir mostrar através de palavra algumas das opulências visuais que foram feitas no filme, então ficou bem bacana também. E além disso, além de nos oferecer o ponto de vista desses personagens, o que nos permite uma compreensão melhor dos sentimentos deles e das perspectivas deles, o livro tem umas 2 cenas que não tem no filme, que realmente possibilitam uma ampliação da compreensão que nós temos com relação a alguns personagens, algumas situações. Por isso é bem bacana para quem também gostou do filme, queria ver mais alguma coisa um pouco mais profunda de algum personagem, uma compreensão um pouquinho maior de alguém. O livro oferece isso. Tanto o livro quanto o filme são uma homenagem à literatura gótica. Os dois têm incontáveis referências a histórias, a situações, a autores. Quem gosta desse tipo de literatura, eu gosto bastante, vai conseguir identificar muita coisa ali no decorrer das histórias. Nominalmente, por exemplo, eles citam o Dickens e a Mary Shelley, mas se você prestar atenção, você consegue ver referências a Jane Eyre, ao Retrato de Dorian Gray, a Grandes Esperanças e até mesmo a Rebecca, porque a personagem da irmã do Thomas, a Lucille Sharp, ela lembra muito a senhora Danvers, que era a governanta no Rebecca. O filme, né, que também é de 2015, foi desenvolvido pelo Guillermo del Toro, ele que concebeu toda a história, ele criou o roteiro. Ele diz até que ele teve uma certa dificuldade para achar um estúdio que decidisse realizar o filme com ele, que ele escreveu o roteiro já tem um bom tempo, porque é uma história que ela é bastante centrada em 2 protagonistas femininas, é uma relação feminina que fica bem colocada no meio ali, e os estúdios tinham uma certa resistência em produzir um filme que você tem essa disputa, né, de 2 mulheres com esse enfoque principal, além de você ter figuras masculinas meio inaptas ali, elas são ineficazes nos pontos mais centrais da história. Outra dificuldade que ele encontrou foi o fato de ele estar produzindo um filme gótico que não era produzido nessa escala tem muito tempo, mas no final das contas ele conseguiu realizar a visão dele e o filme é muito bonito, muito bem feito, muito bem pensado. Os detalhes de figurino, cenário, cinematografia são detalhes muito opulentos. Mas uma coisa que eu achei interessante que o Guilherme falou numa entrevista é que todos esses detalhes visuais que ele coloca nos filmes, ele nunca deixa que eles sejam apenas eye candy, que é uma expressão em inglês que significa basicamente uma coisa que é doce aos olhos, mas é apenas superficial, é apenas uma coisa doce aos olhos, que agrada os olhos. Ele faz esses detalhes para serem eye protein, que seria proteína para os olhos, ou seja, ele pensa nesses detalhes de uma forma que eles vão dar substância, substância ao enredo dele, substância a quem está assistindo, então não são coisas que estão ali de graça, tudo é muito bem pensado, tem muita simbologia. E o filme também é uma homenagem aos filmes antigos em muitos sentidos, dá para você ver pelo estilo de direção dele. Até ele usa de vez em quando uns fade-ins e fade-outs, que é quando a tela fecha preta e em bolinha assim e abre de novo quando você vai fazer alguma transição na história. Isso é um recurso que era muito usado antigamente, que ele usa em dados momentos no filme e que torna essa homenagem ainda mais completa. Os personagens, eles são personagens típicos do período vitoriano,
Tanto que tem um dado momento que o Alan mostra para Edith algumas fotos de fantasma, que eram umas fotos da época vitoriana, que as pessoas tiravam e diziam que tinham fantasmas. Muitas vezes eram montagens, mas num dado momento da história eles têm essas fotos com muita curiosidade, que seria uma coisa que os jovens da época fariam mesmo. E eu tenho certeza que a Ida também contaria histórias de fantasma para sua família e seus amigos na véspera de Natal. Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se interessado. Caso vocês tenham visto o filme ou lido o livro, por favor, sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever para acompanharem este e os outros projetos do canal. Muito obrigada pela atenção e até mais.